Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui em uma estação de tratamento de água que realiza a captação de água bruta no manancial superficial, transporta essa água aqui para esse sistema e realiza processos de tratamento para que essa água se torne potável e que a gente possa distribuir essa água para toda a população com segurança e qualidade. Hoje nós vamos falar um pouco de um tema bastante importante, que é o tratamento dos resíduos gerados na estação de tratamento de água. Em um outro vídeo nós mostramos sobre as etapas e processos de um tratamento de água, depois vocês podem acompanhar na descrição. E hoje nós vamos falar aqui de uma etapa bastante importante, que é o processo de desaguamento de lodo, dos resíduos gerados em estação de tratamento de água. Em uma estação de tratamento de água, após essa água bruta chegar nas unidades dos processos de tratamento, é adicionado produtos químicos, na qual esses produtos realizam a desestabilização das partículas, das impurezas dessa água, para que a gente consiga remover as impurezas e tornar essa água potável. Essas impurezas, elas são segregadas e aí a gente transporta esses resíduos gerados, para um processo de tratamento. Especificamente, a gente deságua esses resíduos para que a gente consiga dar uma destinação ambientalmente adequada. Então, nós vamos mostrar aqui hoje uma das tecnologias que são empregadas no processo de desaguamento de lodo, que é a tecnologia de bags. Esses bags são tecidos, geotecidos, na qual os resíduos eles são enclausurados e a água é expulsada para que a gente consiga fazer o desaguamento desse processo. Então eu vou mostrar aqui como que essa água fica inicialmente e depois vou mostrar o processo de desaguamento. Bom, pessoal, nós estamos aqui mais próximo do sistema de desaguamento de lodo. Esse lodo gerado na estação de tratamento de água, ele é gerado através de duas principais origens. Após a dosagem de produtos químicos para fazer a desestabilização das partículas coloidais, esses resíduos, essas impurezas, elas sofrem o processo de floculação e são separadas fisicamente nas etapas de decantação ou flotação, dependendo do tipo de processo. Esses resíduos são segregados e, juntamente com os resíduos oriundos da lavagem dos filtros, que também são gerados nesse processo, também são segregados, são separados no sistema para que esses sejam adensados e depois transportados para o sistema de desaguamento. Eu vou mostrar aqui para vocês, esse daqui é uma característica típica dos resíduos que são gerados no sistema de tratamento. Então, após a dosagem de produtos químicos, eles são separados e esse é o aspecto do lodo que é gerado na estação de tratamento de água, que a gente tem que tirar essa água, fazer o adensamento dela e depois o desaguamento, para que esse material se torne sólido e a gente consiga fazer o transporte disso tanto para aterro sanitário ou para outra disposição final ambientalmente adequada. Então eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do processo de tratamento dos resíduos, a gente faz a dosagem de polímero para que esse lodo consiga ficar retido dentro do processo de desaguamento. Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui, após a dosagem de um polímero, ele cria esse aspecto, esses flocos, e aí ele consegue ficar retido dentro do processo, nesse caso aqui que nós estamos mostrando, o processo formado a partir de geotêxtil. Então aqui, esse daqui é um bag que a gente usa para o processo de desaguamento. O lodo, ele é transportado, ele é bombeado para dentro do bag, o lodo fica confinado e aqui a gente consegue perceber a água sendo drenada para fora do bag. Então ele fica todo confinado aqui e a água tem esse aspecto bastante límpido que a gente consegue reaproveitar essa água, dentro do processo. E agora depois eu já vou mostrar para vocês como que fica esse lodo após alguns dias desse processo de desaguamento. Bom, pessoal, após o enchimento do bag, após as etapas de operação, então normalmente trabalha-se com 2 bags operacionais, enquanto um está em fase de enchimento, o outro já está preparado para receber o lodo, porque de acordo com cada fabricante, existe uma altura máxima, dependendo da configuração do bag, para que a gente consiga respeitar a resistência mecânica de enchimento desse bag. Então, qual que é o objetivo principal, desse processo? É que a gente consiga reter a maior quantidade de lodo dentro desse bag e
e reduzir a umidade, né, desse lodo, né, e aumentar a concentração de sólidos. Normalmente isso fica especificado para cada tipo de disposição final desse lodo, né? Normalmente os aterros trabalham com algumas normativas entre 20 e 25% de sólidos totais, né, para recebimento desse lodo. Então aqui nós temos um lodo que já está em fase final do seu enchimento, então ele já completou o seu ciclo e agora fica aqui em repouso para que a gente consiga aumentar a concentração de sólidos. Normalmente os bags a gente consegue concentrações um pouco mais elevadas que outros processos mecanizados, cerca de 40% a 50% de sólidos. Isso depende do tempo de secagem, da incidência solar, e isso vai ficar diretamente ligado à área disponível para a implantação desses bags. Depois de um tempo que esse bag fica em repouso, a gente faz umas aberturas, umas janelas para favorecer a secagem através da incidência solar. Então o sol contribui para a secagem desse processo. E isso é uma das principais vantagens dessa tecnologia de desaguamento de lodo, que é o menor uso de energia elétrica, né, para o processo de secagem, né? Diferente de outras tecnologias que a gente necessita da energia elétrica para tocar equipamentos eletromecânicos, esse processo é um processo de secagem natural. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que fica o aspecto de lodo depois de aproximadamente 3 a 4 meses de secagem. Então a gente percebe que já é um lodo bastante seco, ele tem aproximadamente na sua superfície acima de 60% de sólidos totais. É claro que dependendo da altura dessa camada de lodo, nas partes mais baixas a gente não consegue um processo de alcançar uma concentração de sólidos tão elevada, mas ela fica na casa de cerca de 30% de sólidos totais, sendo assim considerado um processo bastante eficiente para que a gente consiga fazer o desaguamento de lodo e o descarte ou a disposição final ambientalmente correta desses resíduos gerados em estação de tratamento de água.